O presidente Lula tem sinalizado a pessoas próximas que não pretende manter a tradição, inclusive dele mesmo, de escolha do novo Procurador-Geral da República por meio da lista tríplice, elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. O substituto de Augusto Aras deve ser escolhido em setembro. Apesar de não ser uma determinação constitucional, em seus mandatos anteriores, Lula seguiu o documento, assim como Dilma Rousseff e Michel Temer. Até o momento, o petista não atendeu a um pedido de reunião feito pelos procuradores no início deste mês. Desde 2001, a NPR envia os 3 nomes mais votados pelos pares do Ministério Público ao presidente para fazer a escolha de quem deverá conduzir o órgão por mais ou por 2 anos, mandato que pode ser renovado. Fernando Henrique Cardoso, em 2001, e Jair Bolsonaro, em 2019 e 2021, não indicaram o nome escolhido pelos procuradores, ou seja, foi fora da lista. Para discutir o tema, convidamos o Procurador-Geral da República, Ubiratã Caseta, que preside a Associação Nacional dos Procuradores da República, e o ex-jurista Lênio Streck, ex-procurador de Justiça e professor de Direito Constitucional. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos. Vou começar aqui pelo Ubiratã. O que o senhor acha de Lula? Acerta ou erra, possivelmente, em não seguir as indicações da lista tríplice? E a gente fala possivelmente por conta das falas que o presidente tem feito até esse momento. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Lênio. Veja, eu ainda espero que o presidente da República tenha tempo de refletir nessa indicação, que o mandato termina em setembro, e certamente a indicação a partir da lista tríplice não é uma indicação corporativa, é uma indicação que marcaria mais uma vez a noção de estadista do presidente e uma noção que reconhece que a democracia é um processo. E é um processo que se valoriza a partir de escolhas. A escolha do Procurador-Geral da República, a partir de uma lista feita pela NPR, repete o que é feita com os demais ministérios públicos no Brasil, e assim seria um processo transparente. Lênio, eu queria te ouvir sobre a mesma questão, então. O presidente acerta ou erra ao indicar que até o momento não deve escolher a pessoa dessa lista tríplice? Bom, veja, boa tarde. Caseta e também os Luciana. Ouvintes e telespectadores. Essa é uma questão, não é jurídica, é uma questão política. O presidente Fernando Henrique, o presidente Bolsonaro, enfim, o próprio Temer, de algum modo, já apontavam nessa questão por alguma razão. Eu acho que as razões do presidente Lula são razões que talvez o Ministério Público tenha que perguntar também para si mesmo, né? Eu diria que a resposta está com o próprio Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público, no governo Bolsonaro, por exemplo, ele acordou já no governo Lula, 8 de janeiro, porque por uma série de questões. E tudo isso, veja, o presidente Lula, não conversei com ele, não sou advogado Lula, não sou procurador de Lula para defender ou criticar a sua posição, mas essa é uma decisão política soberana, é tanta quanto a nomeação do ministro ou do próximo ministro do Supremo. Agora, o Ministério Público, por toda a sua atuação ou não atuação durante 4 anos ou mais, deu motivos suficientes, me parece, para que o próximo presidente, ou o atual presidente, aponte para não respeitar. Poderá, talvez, se na lista entrar aquele que ele quiser, contingencialmente aproveitá-lo, porque ele não é obrigado. Agora, é provável que ele escolha um outro nome, né? Como disse, eu posso desenvolver melhor isso, as razões estão com o próprio agir do Ministério Público ou o seu não agir quando necessário. Isso gera consequências políticas
E, portanto, a questão é muito mais política do que jurídica. Eu queria que você dissertasse mais, sim, Lênio, porque você coloca aí uma questão muito importante do próprio Ministério Público ser o causador da decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele também fez críticas ao Ministério Público e eu trago já essas críticas, mas eu quero acompanhar o seu raciocínio para que o nosso telespectador também acompanhe, porque eu tenho certeza que o Biratã já entendeu o que você quis dizer. Bom, eu parto da questão mais sagrada. Eu fui 29 anos membro do Ministério Público, ainda, como todos os membros do Ministério Público são vitalícios, embora jubilado, eu continuo, de algum modo. Eu acompanhei toda a Lava Jato, o seu desenrolar, eu acompanhei os atos depois da eleição. Eu acompanhei o Ministério Público fazendo uma carta, dando 24 horas para que a Polícia Rodoviária tirasse das ruas 24 horas. Imagina, as ruas estavam fechadas. Eu acompanhei toda essa questão, a população acompanhou. E a questão é a democracia. Centenas ou milhares de pessoas cometeram crimes todos os dias durante meses, radialistas, jornalistas, jornaleiros, policiais, pedindo golpe militar na frente dos quartéis, atrás dos quartéis, na frente de rádios, etc., cometendo o crime do Código Penal. Eu não vi um processo do Ministério Público, e aí vem o ponto. O artigo 127, que é o melhor artigo do mundo, já feito para um Ministério Público, dá ao Ministério Público o dever de ser o guardião da democracia. Ele tem o dever de cuidar da democracia. A questão é saber, o Ministério Público ajudou a cuidar da democracia? Talvez aí esteja a resposta da lista tríplice ou da não lista tríplice. É a grande oportunidade do Ministério Público olhar para dentro de si. Eu escrevi outro dia um artigo dizendo que o Ministério Público precisava de um divã. Muito bem, eu queria ouvir agora o Biratã sobre essa declaração contundente e forte também que o Lênio Streck traz para a gente. Luciana, uma das coisas boas de debater com o Lênio é que sempre virá algo bem concatenado, inteligente e possibilitando um debate de ideias. Bom, eu inicio com uma preocupação. Eu acho que nós temos que ter claro o que é o Ministério Público Federal e o que ele fez e não fez nos últimos 4 anos, que foi o tempo que o próprio Lênio delimitou. Eu primeiro começo separando o Procurador-Geral da República e procuradores da República espalhados pelo Brasil. Somos 1.200. Eu mesmo, Lênio, atuei várias vezes diretamente no Tribunal Regional Federal para tentar que o governo anterior desse fim àquela exploração absolutamente irracional nos Yanomami, e nada obtivemos. Vários colegas fizeram um trabalho silencioso, mas muito eficaz, no período ali pós-eleição, eficaz na medida do possível. Nós não temos a condição de cumprir as determinações, mas fomos aos bloqueios, fizemos pedidos, vários desses pedidos não foram concedidos pela Justiça Federal. Nesse período todo dos últimos 4 anos, o Ministério Público Federal, na sua base, atuou e atuou muito. Agora, com muita dificuldade. Na CPI da Covid, por exemplo, quando nos trouxe os elementos para discutir a inação do ministro, o então ministro da Saúde, qual foi a dificuldade dos meus colegas? A alteração da lei de improbidade retirou deles um dos seus instrumentos. Podemos discutir se a lei de improbidade anterior era adequada ou não, mas o fato é o seguinte, nós temos realmente que cuidar das generalizações. Nós temos, na questão de direitos humanos, nas questões de defesa da democracia, pontuada pelo Brasil, muita atuação. Agora, tivemos uma discussão real que precisa ser feita sobre qual foi o papel do Procurador-Geral da República nesse contexto. O quanto ele agiu, o quanto ele não agiu, eu não pessoalizo, acho que o doutor Aras tomou decisões técnicas em determinados momentos, em outros momentos se conteve um pouco além, talvez, do que fosse desejado, mas assim, a minha posição é de um observador, mas eu acho que o Ministério Público Federal teve sim muita atuação. E aí uma outra discussão que nós temos que trazer, que foi a última frase do presidente da República, nós não podemos pegar uma parte e tomar a parte pelo todo. Eu não posso, por exemplo, dizer que todos os estudos que o Lênio produziu
nos últimos anos se resumem à sua tese de doutorado, que, salvo engano, era sobre precedentes, que eu tenho, não me lembro se era doutorado ou mestrado. É óbvio que o Lênio produziu muito mais do que isso. Lênio fez artigos, fez livros, produziu aulas. Se eu me atenho apenas ao seu doutorado e falo, não, a obra do Lênio é datada, porque ela é do final dos anos 90, é uma injustiça total. A mesma coisa ocorre quando eu pego o Ministério Público, que tem uma amplitude de trabalhos muito grande, não apenas criminal, mas também criminal, e foco apenas no que aconteceu na Força Tarefa Curitiba. Os problemas, os acertos e os erros da Força Tarefa Curitiba precisam ser discutidos, precisam ser analisados, vamos ter antídotos para evitar que novamente ocorram problemas como que foram identificados pelo Supremo Tribunal Federal, mas eu não posso dizer que o PGR é a Força Tarefa Curitiba. O PGR atua... Pode falar. Biratã, exatamente isso faz com que nós dois concordemos. O conjunto da obra não pode ser retirado de um, mas o que aparece e o que por exemplo, como que a base, que obviamente todos nós sabemos, a base produz combate ao crime, a proteção de isso, quem é jurista e professor sabe disso. Agora, no conjunto da obra, naquilo que setores importantes do Ministério Público deveriam agir na defesa da democracia, por exemplo, no micro. Os promotores das localidades poderiam ter agido com relação às rádios que incentivavam golpe. Todos os dias as rádios faziam isso, eu estou dando um exemplo. É nisso que também é a base. Eu quero dizer assim, olhar para dentro de... Por isso que eu fui muito... nesse sentido, eu sei qual é o lado que está a goleira. Eu não estou chutando para o outro lado. Eu estou dizendo que o Ministério Público tem que buscar nisso a resposta, para olhar para frente, entendeu? E ver por que a base não consegue mexer com aquilo que é a pirâmide. Qual é o problema nisso? Nós não, no fundo, nós não falamos, nossas teses não são muito diferentes, não tenha dúvida. Concordo, eu acho que essa discussão sobre o desenho do Ministério Público, a reafirmação do Ministério Público que não é apenas tutela criminal, a reafirmação do Ministério Público que está voltado a essa defesa da democracia, tudo isso está na base do dia a dia. E o que nós temos aqui, essa talvez seja a discussão. Qual foi o impacto sobre o Ministério Público nos últimos 4 anos de uma escolha que é feita sem se saber dos critérios? E veja, insisto, eu não estou aqui para julgar o doutor Aras ou para criticá-lo. A questão não é essa, a questão é que democracia também é feita por processo. Lênio, eu não sou processualista nesse sentido, mas assim, quando você indica para uma carreira que aquele filtro que é feito por ela própria em relação à história dos seus 3 membros que são indicados, em que se olha como é que eles agiram nas crises, qual é a postura deles nos momentos cruciais. Nós temos 1.200 membros que olham para aquela pessoa e falam, olha, eu te conheço, eu sei o que você fez no verão passado, eu sei qual é o seu compromisso com a democracia, o quanto você está disposto a reconhecer que a atividade criminal também é uma forma de defesa dos direitos humanos. Então, quando você tem esse primeiro filtro, e esse filtro é desprezado, qual é o recado que você passa para a categoria? Então, nesse contexto todo, eu acho que sim, temos um encontro com a nossa história, temos um encontro com o nosso futuro, com o que 88 nos legou, e o que nós temos que fazer com isso, não como tutores da sociedade, mas como agentes de atuação de defesa da democracia. E qual é o papel que a lista tríplice desempenha? Você foi 29 anos no Ministério Público do Rio Grande do Sul, participou de listas tríplices, votou em listas tríplices a cada 2 anos. Sabe o que isso tem de positivo e, eventualmente, de problema a ser corrigido? Mas o Ministério Público Federal é o único que está excluído dessa categoria por valores históricos. A função de 88, o PGR foi a AGU até 93. Então, assim, eu concordo com você que nós não estamos distantes. Eu acho que a nossa questão é, qual é o desenho para o futuro? É melhor sinalizar para o futuro? Eu acho isso. Por exemplo, o doutor Aras tomou medidas muito importantes no início da gestão. Por exemplo, aqueles terabytes, terabyte de Curitiba, tudo aquilo. Nós mesmos, eu participei, eu fui o líder de uma live grande que fizemos
com o Augusto Aras, falando da importância da tomada de decisões dele, né? A questão que se coloca é exatamente esse encontro histórico. Acho que o ponto é esse. E aí estamos de acordo que acho que fazendo lista ou não fazendo lista, os quadros do Ministério Público Federal são excelentes, fazendo ou não fazendo lista, se o presidente Lula decidir outro, acho que esse é o grande mote para o Ministério Público discutir, por exemplo, todas as suas coisas. Nós vamos discutir aqui, por exemplo, o papel do Ministério Público segundo grau, que o ministro do STJ diz que é um repassador de provas ou uma espécie de despachante, ou esses problemas internos que têm que ser resolvidos, mas eu acho que fundamentalmente é essa questão que mistura o político com o jurídico. Aquilo onde mais se precisava o Ministério Público um guardião da democracia, que se precisava não tanto nem da cúpula, que era importante que ele desse o sinal, Aras, mas o conjunto da obra do Ministério Público espalhada por todo o Brasil, estaduais e federais, quando podiam ter evitado todos esses movimentos golpistas, a gente não ouviu. E eu quero que isto seja importante no novo procurador-geral, que seja da lista ou fora da lista, que chame o Ministério Público. Eu mesmo faço parte de um grupo, um grupo de trabalho do Conselho Nacional do Ministério Público, para tratar do rumo futuro para o Ministério Público, né? Então, eu sei o lado que está a goleira, eu não chuto bola contra. Sim, inclusive, agora vocês estavam fazendo um debate aqui tão saudável que eu me juntei ao telespectador e fiquei aqui de espectadora. Mas quero me colocar agora, conversar com o Biratã sobre isso também. O Biratã, assim, sendo muito direta, sabe? O senhor acha que existe uma espécie de vingança do presidente Lula ao ignorar a lista tríplice? Essa é uma das perguntas. A outra pergunta é insistir num ponto que o Lênio está trazendo o tempo inteiro. O Ministério Público está fazendo esse meia-culpa, está olhando para dentro, está tentando entender os movimentos próprios internos? Terceira pergunta, vai apresentar lista de qualquer jeito, com ou sem reunião com o presidente Lula? Começo do final, Luciana. Assim, a lista é uma obrigação estatutária. Mais do que isso, é uma bandeira histórica, será feita e será entregue ao presidente Lula. Eu espero, inclusive, que eu tenha condições de falar antes com o presidente Lula, para que esse debate seja feito de uma forma bastante ampla e sem nomes. Para mim, o ideal é discutir sem nomes, porque nós discutimos ideias e as ideias ficam mais fáceis. A segunda pergunta, o Ministério Público está fazendo o olhar para si? Sim. Claro que é uma instituição, vou pegar o Ministério Público Federal, onde eu estou há 27 anos, com 1.200 pessoas, você vai ter diversas formas de enxergar o mundo. Mas nós temos feito isso. A associação, inclusive, tem feito muito essa discussão. No ano passado e nos 2 últimos anos, nós fizemos o que nós chamamos de encontro nacional, discutindo, bom, qual é o nosso caminho? Como é que nós estamos com a sociedade civil? Como é que nós estamos dialogando com os movimentos sociais? Como é que nós estamos dialogando com a sociedade civil organizada e cumprindo o nosso papel? Temos, obviamente, ainda um processo, todo organismo é um organismo lento para se reorganizar. Esse processo não é um processo simples, mas sim, eu acho que nós temos hoje uma cultura interna que reconhece, olha, alguma coisa não funcionou. Para que a sociedade tenha essa dificuldade de reconhecer o Ministério Público Federal como ele é, nós temos que olhar de 88 para cá, onde fizemos em 93, mais até do que 88, porque 88 é a Constituição, mas até 93 nós somos Advocacia da União e Ministério Público ao mesmo tempo, de 93. Eu acho que nós temos, assim, muito a comemorar, muito a aprender e muito a mudar. Essa é uma realidade muito clara, eu acho que nós estamos fazendo isso. Sobre o presidente Lula, eu acho que entre o presidente Lula e o que ele declarou durante a campanha, de que era um senhor, 77, 78 anos, que não tinha nem tempo nem saúde para ficar lidando com essas questões com a mágoa, acho que esse é o presidente Lula que me parece ser o mais real. O que deu uma entrevista recente, falando de tem raiva disso, raiva daquilo, veja, é compreensível, e o Lênio certamente passou por isso quando
atuando na ativa, é compreensível que aquele que é parte no processo penal tenha uma absoluta contrariedade em relação ao promotor, ao juiz. Isso está fora de cogitação. O que me parece é que o presidente Lula tem uma história política e uma história de vida que nos permite dizer que, ainda que haja declarações como essa última, na hora da decisão, o que prevalece é o estadista. Na hora da decisão, o que deve prevalecer é o olhar, bom, qual é o desenho de Procurador-Geral da República? E acho que é um perigo quando se compara a situação do Procurador-Geral da República e a do Supremo Tribunal Federal. A indicação de ministro ao Supremo é uma indicação de alguém que ficará lá vitaliciamente, até os 75 anos. O procurador, e pode ser escolhido dentre pessoas da carreira jurídica, uma análise muito mais... O Procurador-Geral da República, não. Ele é escolhido dentro de um campo limitado de membros para o exercício de uma função por 2 anos. Então, são decisões políticas, o Lênin tem razão, mas são decisões políticas com contextos diferentes. Um aponta para a composição da Suprema Corte, sabe-se lá por quanto tempo. O outro é a condução de uma instituição por 2 anos, que pode, inclusive, não ser reconduzido pelo presidente no final do mandato. Olênio, eu vou te fazer a mesma pergunta. O presidente Lula estaria fazendo uma espécie de vingança ao ignorar a lista tríplice? Não perguntei para ele, não sei. Ficou quase 600 dias preso e quando alguém é condenado por agir estratégico, do modo como foi feito, eu não tenho prova, mas tenho convicção, são coisas que ficam marcadas. Agora, eu não sei se isso é uma convicção simplesmente política, de que ele tem um quadro, um elenco maior, isso até, de certo modo, não desnatura o Ministério Público, na medida em que, se ele tem um elenco maior do que uma lista tríplice para escolher, isso mostra até a importância dos demais membros também do Ministério Público. De todo modo, há uma questão Ubiratã, que nós temos que também não deixar passar, que dá a impressão também que tudo que passou é um problema do Ministério Público, e que o Ministério Público precisa olhar para dentro de si. Não, a Polícia Federal precisa olhar para dentro de si, nós precisamos olhar para ela. O Poder Judiciário, hoje, o poder normativo do Poder Judiciário, eu pergunto para você, Ubiratã, e pergunto para os nossos telespectadores e para a comunidade jurídica, etc., para os jornalistas, qual é o direito que existe hoje? O direito que existe hoje é o direito de teses, enunciados, súmulas, e nós jurisprudencializamos o direito. O tempo foi passando e todos colaboraram de algum modo nisso, por isso que eu quero dizer que também o judiciário precisa olhar para dentro de si. Por exemplo, eu pergunto como que um sujeito, um menino negro, é preso com 1,5 gramas de maconha, pega 7 anos e meio, o primeiro grau, o segundo grau, tudo isso vai até o Supremo Tribunal. O sistema jurídico tem que olhar para dentro de si e perguntar: céus, como que nós deixamos acontecer isso? E isto é a ponta do iceberg. Portanto, não é um problema quando nós falamos, porque o enfoque era a lista tríplice, o procurador, o novo procurador-geral. Claro, agora, é muito mais amplo que isso. Cada um tem sua parcela e que é necessário que, como naquele famoso livro Precisamos Falar sobre o Kevin, em que o menino mata 18 pessoas com arco e flecha, a mãe dele, de repente, diz para o pai dele, diz assim: meu amor, precisamos falar sobre o Kevin. Claro que precisamos falar sobre o Kevin. Ele matou 18 pessoas. Então, nós precisamos falar sobre o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Polícia Federal, as instituições, e saber, por exemplo, inclusive uma coisa simples: ninguém sabe no Brasil o que é um precedente. Estão brigando para fazer enunciados, ninguém sabe porque o STJ se queixa, ninguém obedece nossos precedentes. Mas nós não paramos para pensar o que é. Então, eu quero agradecer profundamente a CNN por ter me convidado de novo.
né? E o prazer de estar com o Biratã e de poder dizer isso, e para poder dizer para todo o Ministério Público e a magistratura que as críticas que eu faço, ou que nós fazemos, sempre tem uma coisa: é uma partida e eu sei de que lado está o gol. Eu nunca fiz um gol contra, né? Então eu sei o lado que está o gol. E nesse assunto aqui também. Vou dar um segundinho para o Biratã fazer a fala dele, em contraponto, é claro, porque eu tenho que encerrar o debate, mas já deixo aqui de cara um convite para o Lênio Streck voltar também para a gente falar um dia sobre perfilamento racial, porque é importante essa discussão. Por favor, Posso Biratã. me inscrever? Posso me inscrever no perfilamento também? Pô, olha, sim, acho que a gente precisa de uma mesa redonda, né? Luciana, eu acho que Por favor, faça isso. Esse debate que nós estamos tendo aqui é o debate que nós vamos travar. Não há dúvida que nós temos um problema no sistema judiciário brasileiro, e eu incluo, Lênio, não apenas o Ministério Público, Judiciário, como advogados, Defensoria. O sistema não funciona. Isso para nós todos está claro. E nós vamos resolver isso. Então, nós não podemos continuar a pular disso. E aí o que me preocupa quando a gente discute debate sobre lista tríplice, sobre PGR, é que às vezes me parece que nós reduzimos o papel do PGR a um papel apenas da atuação criminal originária no Supremo, é quem julga, quem processa a ministra. Não é isso. O Procurador-Geral da República tem que ser uma pessoa independente, autônoma e capaz de discutir perfilhamento racial, que foi um tema que nós estamos com uma ferida aberta, e fazê-lo com um olhar para a sociedade dizer, olha, qual é o desenho de sociedade que nós queremos? Então, a escolha do Procurador-Geral da República sinaliza como ele vai atuar nas questões de direitos humanos no Supremo, como ele vai atuar nas ADIs, como ele vai escolher o que realmente é essencial e como ele vai contrapor o Supremo nisso. Nós tentamos, eu tenho um artigo muito antigo passando sobre esse tema, nós tentamos importar dos Estados Unidos a ideia de jurisprudência e aplicamos como a gente quer, pega uma parte da emenda e faz de... Aí começou tudo, aí está o erro. E aí, se nós vamos parar, vamos discutir, Luciana, prometo encerrar, nós temos que discutir qual é o melhor método de escolha do Procurador-Geral da República, não por ser o Procurador-Geral da República, mas pelo que ele representa e pelo papel que ele, como cúpula do Ministério Público, tem na cúpula do Judiciário de dizer, senhores, algo está errado e vamos corrigir. Perfeito. E esse algo está errado impõe para a sociedade participar desse debate, Luciana. Esse é o grande ponto. Como a sociedade se insere nesse debate sobre perfilhamento, sobre esse exemplo que o Lênio trouxe, sobre descumprimento, mas assim, o que nós queremos do judiciário, porque milhões de processos nós temos. O resultado concreto disso é que precisa ser discutido. Mas eu agradeço desde já e já me candidato para o perfilamento. Eu vou precisar fazer uma mesa redonda, porque também eu não posso discutir perfilamento racial com dois homens brancos. Eu preciso de pessoas negras nessa mesa, senão a gente não consegue avançar. Mas assim, a gente com certeza vai fazer sim uma mesa redonda sobre isso. Eu agradeço demais aqui ao Procurador Regional da República, o Biratã Caseta, que preside a Associação Nacional Regional dos Procuradores da República, e com o jurista Lênio Streck, ex-procurador de Justiça, professor de Direito Constitucional. Muito obrigado aos dois aqui. Um abraço.